Bom, vamos iniciar agora, então, o primeiro painel do dia, de mitos e fatos sobre mobilidade urbana. Vamos falar de políticas públicas. Para mediar este painel, eu convido ao palco Vera Magalhães, jornalista, colega de bancada do programa 3 em 1. Alexandre Baldi, ministro das Cidades. Convido ao palco também Marcos Monteiro, secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Sérgio Aveleda, secretário municipal dos Transportes. Ciro Biderman, professor associado e coordenador do Centro de Estudos de Política e Economia da FGV. E Daniel Mangabeira, diretor de Políticas Públicas do Uber. Lembrando que todos podem fazer perguntas que serão respondidas aqui ao final deste painel. Bom debate a todos. Obrigada, Patrick. Obrigada a todos aqui presentes nesse nosso primeiro painel sobre políticas públicas e aos presentes aqui ao nosso primeiro Jovem Pan Mitos e Fatos de 2018. Como temos bastante debatedores aqui, eu vou propor uma pergunta primeiro a cada um deles nas suas áreas específicas e depois a gente tenta fazer girar o debate a partir das primeiras ideias que aparecerem aqui. Eu vou começar com o ministro, Alexandre Baldi. Ministro, bom dia. O governo federal tem recursos próprios do orçamento para a área de mobilidade e também conta com recursos do FGTS para uma série de programas de mobilidade da pasta. No entanto, o contingenciamento é um fato, o governo está economizando recursos para que isso caiba no teto e no ajuste fiscal, e a área de mobilidade não parece ser um dos temas prioritários para o presidente Temer hoje. Ele está focando muito na questão da segurança e em outras áreas. Eu queria saber o que de efetivo o governo federal tem a contribuir para a área de mobilidade em cidades como São Paulo. Vera, bom dia a todos que estão aqui conosco, bom dia, Jovem Pan. Primeiramente, desejar aqui um excelente seminário a todos, parabenizar a Jovem Pan pela realização de uma discussão extremamente importante, porque é o maior ou um dos maiores desafios que passam o cotidiano da vida das pessoas. E dizer que o governo federal, já para ser bem objetivo a tua pergunta, vem se posicionando cada vez mais efetiva diante do debate da mobilidade urbana. Hoje existem diversos objetos sendo financiados, como você mesmo disse, e mencionou com recursos, seja de OGU, que são recursos do orçamento da União, ou sejam com recursos que são geridos pelo Ministério das Cidades, advindos do FGTS. Então, são milhares de corredores de ônibus em todo o país. Essa requalificação do transporte público, ela vem sendo a cada ano cada vez mais buscada pelos gestores municipais e é um desafio grande. Quando você pergunta sobre a realidade de São Paulo, na visão do governo federal, é realmente uma realidade singular, porque temos realidades de implantação de uma requalificação na cidade de Teresina, que é a capital do Piauí, assim como também na cidade de Aracaju, Goiânia, Porto Alegre, enfim. O Brasil é um país de enormes desafios, de enormes diversidades, e aqui o que temos em São Paulo realmente é aplicação de recursos em quase todos os modais, em quase todos os meios de transporte, especialmente o metrô, que o governo federal vem cada vez mais investindo e financiando para que as obras possam ser implementadas, mas é um meio ainda com pesadíssimos investimentos e que, é claro, com um prazo de obra também longo, mas é um dos mais hoje procurados. E que também outros modelos, como o VLT, como os BRTs, os corredores de ônibus vêm cada vez mais também sendo implementados. São Paulo realmente é uma política de mobilidade
diferente de todo o país. Você observa o Rio de Janeiro, que nós aplicamos também recursos expressivos, associando modelos de BRT com VLT e a busca pelo metrô, também são totalmente distintos do que a gente percebe da realidade aqui da cidade de São Paulo. Mas o mais importante é que nós desejamos, com planejamento, poder participar mais das discussões que são realizadas nos âmbitos municipais. Porque, de fato, o governo federal ele nunca realizou projetos e também nunca entrou no debate daquilo que seria importante para as cidades, a ponto de se debater que um projeto seria mais viável ou não. Temos lá dezenas de projetos, por exemplo, de BRTs. A certo ponto, o BRT que foi criado no Brasil, ainda na década de 70, pela cidade de Curitiba, como disse aqui o João, pelo arquiteto urbanista Jaime Lerner, vem sido cada vez mais demandado. Mas, em várias oportunidades, em vários exemplos, você percebe que o BRT não é uma realidade para aquelas localidades onde é desejada. E o projeto mal feito, ou um projeto que não haja ali o entendimento da sua possível realização, ele infelizmente é perdido. Então temos também hoje vários exemplos, aqui no estado de São Paulo você tem cidades que fizeram projetos muito audaciosos para a execução dessa requalificação urbana dos meios de transporte e buscaram métodos como o VLT que são incapazes de serem executados. Então por isso que nós, o governo federal, nós temos que entrar mais sim na política de mobilidade urbana, até no planejamento do desenvolvimento urbano, que é onde ele tem que ser transversal, porque a expansão urbana desordenada é o que mais afetou e, é claro, que mais irá afetar a demanda pela mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Em números, dos 7 bilhões disponíveis no FGTS, mais 500 milhões do orçamento, pelo que a gente tem, quanto disso vai ser efetivamente aplicado pelo governo federal esse ano e quanto vai ser contingenciado, ministro? Olha, desse valor nada é contingenciado, certo? Nós teremos na próxima semana o anúncio dos recursos que foram contratados no ano passado pelo FGTS, que serão em torno de 2,2 bilhões de reais, para agora 2018, e ainda teremos também celeremente os 7 bilhões, como você comentou, em projetos que estão sendo avaliados pelo Avançar Cidades na mobilidade urbana para que possam se investir em projetos. Nós também estamos fazendo a busca por algumas dessas saídas para os projetos que foram realizados, mas que não são execuíveis. Como eu citei, o projeto do BRT de São José dos Campos. É um projeto que está lá há muito tempo, um projeto que foi orçado na ordem de, salvo engano, 800 milhões de reais, e ele precisa de toda uma readequação. Mas nós, agora, nessa semana também, publicaremos uma nova instrução normativa que permita fazer uma remodelação destes projetos. Cidades que pensaram grande, fizeram muito bem, mas que não hoje seriam possíveis. Tecnicamente correto. É que você tem realidades muito, como ele disse, muito distintas. Às vezes o gestor municipal pensou se fazer um BRT, mas possivelmente aquele centro urbano ele funciona, mas nas suas extremidades não haja necessidade. Então você tem uma adequação de um misto de BRT com BRS ou com outras vias que você precisa pensar. Então essas experiências que foram bem-sucedidas no país e fora precisam ser adaptadas e trazidas, e as experiências que não foram bem-sucedidas também temos que tê-las como realidade. Obrigada. Mas o contingenciamento não existe, e obras como o metrô de Salvador, por exemplo, que é recurso da União, está sendo concluída e a última etapa dela será entregue até o meio do ano. Obrigada. Secretário Marcos Monteiro, ele falou da realidade de São Paulo e como esses diferentes modais aí de transporte nem sempre se adequam à realidade. O governo aqui focou os seus projetos de mobilidade para a capital e principalmente Grande São Paulo em algumas questões, no metrô, Rodoanel e também outras modalidades de transporte sobre trilhos. Em todos esses, houve atrasos no cronograma. O governador Geraldo Alckmin deixa o governo agora sem entregar tudo aquilo que prometeu. O que a gente pode esperar dessas obras e para quando? Bom, em primeiro lugar, permita-me saudar a todos, saudar o ministro, na figura de quem saúdo os demais membros da mesa, amigo Sérgio. Rapidamente, Vera, dizer o seguinte, não podemos esquecer o momento econômico que vivemos nos últimos anos. Várias das nossas propostas, das nossas ideias foram, de fato, sofreram restrição de orçamento e, por conta disso,
as entregas se atrasaram. Mas nós estamos, na verdade, entregando um volume significativo de obras durante o ano de 17, agora durante o ano de 18, a pretensão é entregar, sim, um número bastante interessante de obras. A obra do Rodoanel, acho que é a principal obra de contribuição para a mobilidade urbana de São Paulo. Esta obra está programada para ser entregue no final de 2018, com o trecho norte, com isso fechando o Rodoanel de São Paulo, completando mais de 170 quilômetros de estrutura que aliviam significativamente a presença de caminhões e de outros veículos que agora poderão não necessariamente passar por São Paulo para irem aos seus destinos. Essa obra tem também sofrido algum atraso, aproveitar a presença do ministro aqui, para tentar, com ele, que o governo federal recupere a sua participação nas obras do Rodoanel, porque isto também foi uma das razões que nós tivemos de atraso nessas obras. Dificuldades com desapropriações, etc. Isso tudo acho que já é de domínio público. Com relação ao metrô, nós também devemos estar entregando até o final de 18, 19, completando mais de 100 quilômetros de metrô em São Paulo, que era uma meta perseguida durante muitos anos, sofreu atraso. Eu gosto de colocar números porque eu acho essencial. Nós começamos 14 com um patamar de investimentos do Estado da ordem de 17, 18 bilhões, estamos hoje em 2018 com a pretensão de fazer 7 bilhões de investimento. Isto não se deu por vontade política, se deu por razões de natureza econômica. Foram várias as dificuldades que o Estado teve que equacionar para não parar as obras, para poder dar sequência num programa de obras que era extremamente pretensioso, continua assim, e a gente espera que os próximos governos possam dar andamento a ele. No que diz respeito às outras obras, é interessante dizer um esforço que o governo de São Paulo está fazendo com relação aos contornos que estão sendo construídos por todo o Estado, Piracicaba, Mojimirim, o contorno no Vale, que também são esforços para garantir uma maior condição de mobilidade para a população do Estado de São Paulo. Obras, de fato, tiveram dificuldades durante esses últimos anos. Eu me incomodo bastante com a insistência da discussão sobre atraso de obras. Compromissos de entrega haviam sido feitos dentro de uma realidade econômica que é aquela que o país tinha e então. Hoje, nós conseguimos, com muito esforço, quero garantir a todos vocês, o governador Geraldo Alckmin foi absolutamente obstinado no seu esforço pessoal de fazer o ajuste fiscal em São Paulo sem que essas obras fossem ainda mais prejudicadas. Elas foram, sim, nós temos consciência disso, mas foi o que era possível fazer para garantir o equilíbrio das contas de São Paulo. No entanto, algumas dessas obras têm denúncias de desvio de recursos e superfaturamento. Como explicar esse tipo de denúncia, que está, inclusive, em investigação pelo Ministério Público, e essa alegação de que faltaram recursos para concluir as obras no prazo prometido pelo governador em sucessivas campanhas? Eu acho que as eventuais denúncias com relação ao desvio de recursos em obras públicas devem ser apuradas. O governo do Estado é o maior interessado que essa apuração seja feita e nós vamos continuar apoiando toda e qualquer operação, toda e qualquer investigação que seja feita com relação a esse tema. Agora, não acredito, sinceramente, que isso tenha provocado atraso nas obras, senão por aquilo que elas trouxeram de consequências para as empresas. Nós devemos entregar a última estação da linha 5, que é a estação de Campo Belo, principalmente por conta de problemas que as empresas tiveram na sua execução. A empresa que tem ou que tinha aquela obra acabou tendo uma enorme dificuldade e, por conta disso, atrasou todo o cronograma de obras. São vários os impactos, são várias as ponderações a serem feitas com relação a isso, mas elas estão todas ligadas, sem dúvida nenhuma, ao momento econômico que o país viveu. Obrigada, secretário. Secretário Aveleda, o prefeito João Dória deve deixar o cargo na semana que vem e, na campanha
para a Prefeitura, ele fez algumas promessas importantes na área de mobilidade. O fim da indústria da multa, redesenhar as ciclovias, ciclofaixas na cidade de São Paulo, e também não aumentar o preço da passagem de ônibus. Essa última ele cumpriu imediatamente, não aumentou no ano passado, veio a aumentar neste ano. Queria saber, em relação às outras duas, o que está sendo feito e se essa decisão de não aumentar o preço da passagem no primeiro ano não teve um impacto orçamentário maior do que se imaginava, que pode ter atrasado, inclusive, outras realizações na própria área de mobilidade. Obrigado, Vera. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar o ministro, na pessoa do ministro, cumprimentar meus colegas de mesa, tomar a liberdade de cumprimentar duas autoridades que são aliadas da Segurança Viária de São Paulo, Coronel Viana, comandante de policiamento de trânsito, Maxwell, presidente do DETRAN, para dizer que, em relação às duas primeiras promessas, o fim da indústria da multa, em nenhum momento isso se confunde com o fim da fiscalização. O que nós fizemos ano passado, nós reduzimos eu não tenho um certo número de cabeça, mas reduzimos significativamente o número de autuações sem reduzir a intensidade de fiscalização. Como fizemos isso? Nós pegamos permanentemente, Coronel Viana, os 10 radares que mais multam em São Paulo. A primeira vez que a gente fez isso, em fevereiro do ano passado, identificamos o radar da rodovia dos imigrantes como campeão das multas. Ele emitia 21 mil autuações por mês. Um radar que multa 21 mil pessoas por mês, ele está sendo ineficiente na sua função, que é evitar o risco, evitar a conduta perigosa. Nós requalificamos a sinalização naquele ponto, introduzimos uma sinalização informando o limite de velocidade 1 km antes, e hoje esse radar aplica 6 mil infrações por mês. Ou seja, são 15 mil pessoas a mais por mês aderindo à velocidade desejada e, portanto, diminuindo o risco de infração. E isso é permanente, nós fazemos todo mês, sem reduzir o nível de fiscalização, volto a dizer, porque ele é essencial para garantir a segurança. E a respeito de segurança, nós tivemos, em 2017, 7% menos mortes no trânsito de São Paulo. Pela primeira vez, nós saímos do índice, reduzimos de 7 mortos por 100 mil habitantes. Nós temos uma meta com as Nações Unidas, até 2020 temos que alcançar o número de 6 por 100 mil habitantes. A nossa meta é 0. Aliás, estamos introduzindo em São Paulo a metodologia sueca da visão 0. A partir deste ano, em 2018, as nossas ações de trânsito serão pautadas pela visão 0. Mas ir reduzindo paulatinamente é importante. Quanto à pergunta que você me faz sobre a tarifa, não, ela não onerou, porque nós não reajustamos o valor unitário, é verdade, fizemos ajustes nas tarifas integradas em conjunto com o governo do Estado, no que diz respeito ao metrô e à CPTM, onde temos uma integração tarifária, e conseguimos passar bem por 2017. A questão do financiamento do transporte público é um debate essencial na sociedade. Fundamentalmente porque o transporte público gera externalidades positivas imensas para a sociedade. O metrô de São Paulo publica anualmente o seu balanço social, onde nós encontramos um ganho para a sociedade paulistana e paulista de mais de 7 bilhões de reais por ano com a operação das linhas do metrô. Mas este ganho não é capturado pelo próprio metrô. Nós temos que discutir o financiamento do transporte público porque ele é essencial para a qualidade de vida e para o desenvolvimento urbano. E sobre este aspecto, Vera, eu quero me acordar com a fala do ministro, a última parte da fala dele. Se nós não discutirmos o urbanismo, nós não resolveremos os problemas de mobilidade urbana. Recentemente, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, uma empresa de telemarketing inaugurou a sua sede ao lado do estádio do Corinthians, lá em Itaquera, levando, portanto, uma gama imensa de empregos para perto de onde as pessoas moram. Se nós continuarmos reproduzindo este modelo, em que os empregos estão aqui, na Paulista, na Berrini, na Faria Lima, na região central, e as moradias estão a 30, 40 quilômetros daqui, nós não vamos resolver esse problema só com corredores de ônibus. É preciso discutirmos o redesenho da cidade, um novo uso do solo urbano, para criarmos outras centralidades e que as pessoas, assim, melhorem a sua qualidade de vida. Obrigada. Daniel, recentemente a gente teve aí a discussão, tanto no Congresso quanto aqui no município, da regulamentação dos aplicativos. Foi objeto de grande polêmica, mas chegou-se a um modelo. Eu queria saber o que você acha do modelo nacional e do que foi feito aqui em São Paulo, e se isso atende. E se um segundo momento, agora que essa parte legislativa já passou, passa pela melhoria da qualidade do serviço prestado, porque ainda há muita queixa quanto a uma irregularidade do serviço prestado por esses aplicativos. Bom, obrigado pela pergunta, Vera. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento o ministro, os secretários, o professor Ciro Biderman.
Bom, eu acho que essa é uma pergunta interessante porque permite que a gente avalie esses dois sistemas regulatórios de maneira distinta. O que aconteceu, né, em Brasília, no Congresso Nacional, foi muito mais uma não restrição do que uma regulamentação de fato. O que veio de Brasília, o que sobreveio de lá, foi um projeto de lei, que ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, mas que estabelece um marco regulatório que delega peremptória e inexcusavelmente aos municípios a responsabilidade de regulamentar de acordo com os interesses locais. O que aconteceu, ao nosso ver, que foi muito positivo em Brasília, no Congresso Nacional, foi que essa lei evitou-se que ela restringisse para o Brasil inteiro esse sistema de aplicativo que só funciona de maneira eficiente se a ele for permitido essa dinamicidade que hoje ele tem. Sobre as regulamentações locais, eu acho que São Paulo exerceu um pioneirismo muito importante em maio de 2016. Eu acho que essa mesa representa muito do que foi esse debate, porque o Ciro esteve envolvido nessa discussão nos princípios, lá em idos de 2016, e o secretário Sérgio Aveleda recuperou um pouco desse debate e acrescentou alguns elementos visando dar muito mais segurança, muito mais qualidade ao sistema agora nessa nova administração. E, ao nosso ver, eu acho que a mim me cabe, talvez, um comentário muito mais conceitual e muito menos específico com relação à política pública. Mas, ao nosso ver, a regulamentação ela é eficiente quando ela não é burocrática e quando ela não impõe restrições que não se conectem necessariamente com exatamente essas questões de segurança e qualidade. A gente acredita que a regulamentação de São Paulo, exatamente porque ela foi aprovada num contexto em que não se conhecia esse sistema ainda devidamente, como hoje se conhece, ela, ao nosso ver, ela pode receber algumas melhorias, ela pode ser aliviada de algumas restrições que hoje ela ainda tem, mas que sim, ela caminha na direção de dar para esse sistema, de novo, segurança e qualidade, que é o que todos nós queremos. Do nosso ponto de vista específico, assim, sim, há uma percepção de piora de qualidade e de segurança, nós temos plena consciência disso, e é por isso que a gente investe bastante, a gente tenta fazer melhorias no sistema e na infraestrutura do sistema. Então, São Paulo foi a primeira cidade da América Latina onde nós inauguramos um centro de excelência, que fica no Morumbi, assim, um investimento total, contando investimento direto e indireto de equivalente a 200 milhões de reais. Então, não apenas um investimento em termos de infraestrutura do sistema de tecnologia, mas geração de possibilidade de emprego e renda para a cidade. Então, a gente tem consciência disso, investimos, só que eu acho que tem uma outra questão de percepção, que se a gente for analisar cruamente, esse é um sistema hoje muito mais seguro do que ele era no passado, quando iniciamos operações no Brasil. Não apenas em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, em termos estatísticos, hoje esse é um sistema que realiza, por semana, no Brasil inteiro, o equivalente a 13 milhões de viagens. Então, é bastante coisa. Então, em 13 milhões de viagens, com essa densidade que nós temos, assim, a quantidade de transgressões ser de um nível que nós ainda conseguimos controlar, isso nos deixa feliz e permite que a gente invista mais cirurgicamente na solução desses problemas. Mas, é claro, o nosso papel aqui é trabalhar muito mais proximamente com governos municipais, estaduais e federais, para que a gente possa prover de insumos os realizadores de política pública, para que esse sistema ele realmente atinja os propósitos de ser, enfim, de trazer qualidade para a população, de trazer uma alternativa para quem se locomove na cidade e para contribuir com esse debate de mobilidade urbana que é tão importante no nosso país. Obrigada. Professor Ciro, eu deixei o senhor para o final justamente porque eu acho que, como um estudioso da mobilidade urbana, o senhor tem aqui como dizer mais ou menos o que caberia a cada uma dessas esferas aqui presentes, federal, estadual, municipal e a iniciativa privada, fazer para desatar esse nó da mobilidade urbana em São Paulo. O que cabe a cada um de prático, de imediato, para melhorar um pouco uma penúria que o paulistano passa todo dia para se deslocar dentro da cidade? Bom dia, Vera. Bom dia a todos, a mesa de excelente qualidade aqui, que os meus colegas aqui do lado, saudando as autoridades. Bom, e agradecendo a Jovem Pan pelo convite. O problema das esferas é um problema clássico da mobilidade que tem muitos anos, né? O caso mais candente, pegando aqui para São Paulo, eu acho que é uma discussão de anos, o Branco estava comentando que diz que tem 50 anos, que é a região metropolitana, né? Então, o transporte, a característica do transporte
é que ele é, em cidades como São Paulo, é que ele não é da cidade, ele é metropolitano. Então, isso é famoso, todo mundo de transporte já vem ouvindo isso há muitos e muitos anos, há algumas décadas, mas até agora a gente não conseguiu resolver. Então, acho que a primeira, já que você me perguntou essa das esferas, né, acho que a primeira questão relevante aqui está no final do palco aqui, os dois conseguirem conversar mais. Todos os últimos governos têm tentado, não é que eles não têm tentado. Eu vi no governo anterior e eu sei que o Sérgio também está se esforçando para isso e tem a contraparte no Estado, mas a gente tem algo que não fecha aqui, que a gente não avança nisso, né? Se fala tanto a famosa autoridade metropolitana, deve ter 3 décadas que se fala nisso, e é a escala correta de se trabalhar. Muitos dos problemas ocorrem porque a gente não consegue trabalhar nessa escala, mas até agora os avanços foram tímidos, né? O que poderia fazer? Eu não sei. Se eu tivesse... Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como que a gente resolve esse ponto específico que você me perguntou, Vera? Eu acho que eu apostaria talvez um pouco numa tentativa de consórcio, porque os municípios eles precisam ver alguma contrapartida em entrar nisso. Quer dizer, você conseguir montar um modelo em que o município que ficar fora vai perder o bonde, talvez os municípios, o modelo de incentivos, né? Acho que talvez isso pudesse fazer diferença. Nesse sentido, né, eu acho que o Ministério das Cidades poderia ter um papel relevante nisso, né? Deu, por acaso, exatamente o ministro correto está aqui com a gente, em pensar em, talvez, as regiões metropolitanas foram criadas formalmente por legislação federal, né? Talvez pensar em alguma maneira que as metrópoles que conseguissem criar essa autoridade metropolitana tivessem algum benefício específico do próprio governo. Acho que o governo federal não deveria definir o formato, porque isso vai acabar só. Né? Ele pode indicar formatos melhores, ter estudos em cima disso, e talvez essa fosse uma maneira que ele daria um incentivo relevante para a formação dessa autoridade metropolitana. Eu conheço bem o caso de São Paulo, mas os outros casos que eu conheço pior, tenho certeza que esse é um problema em todas as metrópoles, hoje em dia classificadas como metrópole. Esse é um problema, porque você tem gente vindo de fora e que usa o sistema daqui também. Se você não equacionar isso, você vai estar sempre em um dos lados, tem muitas outras coisas a serem equacionadas, mas você estará sempre enxugando o gelo, né? Então, eu vou começar do micro para o macro, para que aí os pedidos vão se avolumando. Eu queria ouvir o Aveleda primeiro, sobre o que poderia ser feito pelo governo do Estado e o federal, depois o secretário sobre o que o ministro pode fazer, e ele para dizer o que ele pode fazer. Vamos lá. Obrigado, Vera. Olha, eu concordo plenamente com o secretário Ciro, e a gente tem trabalhado desde o primeiro dia da gestão do prefeito João Dória buscando a construção da integração entre a região metropolitana. O sonho é a autoridade metropolitana. O que vem a ser isso? É uma agência, uma autarquia especial que assumiria todo o planejamento e execução das ações de mobilidade urbana dentro da região metropolitana. Eu desafio alguém nesse auditório a me apontar com precisão onde está a divisa entre São Paulo e Santo André ou entre São Paulo e Guarulhos. Isso não existe mais. Isso acabou. Para o cidadão que mora em Guarulhos e trabalha em São Paulo, ele trabalha, vive no mesmo tecido urbano. Mas veja bem, se ele pega um ônibus municipal em Guarulhos, velho, ele tem que usar um cartão, paga uma tarifa. Para ele pegar o ônibus intermunicipal da MTU, ele precisa de um segundo cartão, paga a segunda tarifa. Desembarcando em São Paulo, ele precisa do terceiro cartão e pagar a terceira tarifa. Nós estamos convidando esse sujeito a comprar uma motocicleta ou comprar um carro e não usar o transporte público. Quando Madrid implantou a Autoridade Metropolitana de Transporte, ela reduziu os custos em 30%, e aumentou a participação do transporte público na matriz de transporte também em 30%. Evidentemente que isso é muito difícil. Eu, na verdade, estou defendendo o fim do meu cargo quando eu defendo a autoridade metropolitana. Não tem sentido existir secretário de transportes da cidade de São Paulo. Eu deveria fazer parte do conselho gestor da autoridade metropolitana e todos os recursos de investimento e decisões políticas serem tomadas olhando para a metrópole.
Isso é muito difícil, porque implica em renúncia de poder. Mas eu acredito nisso. Nós retomamos com o governo do Estado, com o secretário Clodoaldo Pelicione, esse diálogo, retomamos as atividades do CDTI, que é um comitê integrado entre metrô, CPTM, MTU, SPTrans, CET e os 2 níveis de governo para ações conjuntas. Firmamos convênio para a concessão do sistema de bilhetagem em conjunto. Estamos avançando. Mas como eu dizia para o secretário Marcos Monteiro antes de virmos para cá, é um tijolinho por vez. E, aos poucos, nós vamos construindo. Apenas para terminar, eu concordo com o Ciro. Eu acho que o ministro das Cidades, por exemplo, o Ministério poderia ajudar se, quando concedesse empréstimo ou dinheiro a fundo perdido, obrigasse os entes que estão recebendo a caminhar no sentido da construção da autoridade metropolitana. A concessão da linha 4 foi assim. O Banco Mundial incentivou fortemente o governo do Estado a desenhar um modelo de concessão que hoje é um sucesso, está aí de pé, operando com muito sucesso. Então, de um lado, acho que as forças federais e estaduais têm que empurrar, e, de outro lado, nós não podemos ter a visão quixotesca de que isto vai nascer por decreto do dia para a noite. É um tijolinho por dia. Obrigado. Sai essa autoridade metropolitana, secretário? Bom, primeiro, Vera, quero te dizer que, antes de começar o evento, conversava com o Sérgio e dizia para o Sérgio o seguinte: esse assunto é inevitável. Esse assunto será trazido porque ele é inevitável e nós temos uma grande convergência no que diz respeito ao diagnóstico e sabemos que, em que pese estamos caminhando, que o processo de decisão política precisa acontecer. Toda vez que falamos de integração entre poderes, nós vivenciamos exatamente esse drama. Ninguém quer abrir mão do seu espaço de poder. A discussão política com relação a isso precisa, sim, e nisso acho que o Ministério e o Governo Federal pode contribuir com a escolha de uma modelagem que pudesse trazer efetivamente a obrigação da participação, e a metodologia pode ser a sugerida pelo Sérgio, de que, de alguma maneira, as liberações de recursos estivessem condicionadas à criação desta autoridade. O fato é que não se poderá caminhar muito no curto prazo se este caminho não for efetivamente perseguido. O Sérgio disse aqui com muita humildade que o cargo dele talvez não existisse caso essa autoridade fosse efetivamente criada, apenas para dar uma ênfase muito clara do quanto é importante para quem pensa a região metropolitana de São Paulo esta opção da criação da autoridade. No que diz respeito ao governo de São Paulo, já aconteceram algumas iniciativas com relação a isso. O governo do Estado também tem uma limitação política com relação a isso, por conta da participação fundamentalmente dos municípios aqui da região metropolitana, mas eu acredito, sinceramente, que o problema atinge hoje um nível de complexidade e a gravidade do problema deve, de fato, levar a uma maior flexibilidade das autoridades com relação à participação neste projeto. O senhor acredita que esse modelo de divisão das metrópoles em grandes regiões metropolitanas equaciona melhor a coisa da destinação, por exemplo, de recursos por parte do Ministério? E o Ministério pode ter um papel na montagem desses arranjos, ministro? Bem, Vera, como comentei anteriormente, o Ministério das Cidades, ele historicamente nunca entrou nessa discussão do planejamento e do projeto dentro das cidades. Ele sempre foi o que recebia os projetos, recebiam os pleitos, as demandas, analisava pura e estritamente a sua condição de execução e financiava esses projetos. Então, quando nós discutimos, passamos há pouco tempo a discutir mais sobre essas condições, especialmente das regiões metropolitanas, há aproximadamente 3 semanas eu estive aqui na região metropolitana para poder liberar um recurso para o consórcio aqui das cidades que estão na região metropolitana de São Paulo para o plano de mobilidade urbana. É um desafio enorme, porque realmente a Prefeitura de São Paulo tem aqui a maior responsabilidade e o maior desafio, que quer dizer, tem o maior gasto, tem as maiores atribuições. Agora, você conseguir envolver todas as outras entidades, todas as outras forças, as outras prefeituras, realmente é um desafio muito grande. Nós estamos fazendo nesse mesmo modelo, porque a titularidade é do município, com a questão do marco regulatório do saneamento. Trazer para o governo federal, o Ministério das Cidades vem buscando há 100 dias dialogar e entender
como que nós conseguimos trazer para o governo federal, que é o maior financiador das obras de saneamento, essa possibilidade de entender os projetos e os desafios que têm condição de serem implementados. E eu creio que na mobilidade urbana também pode ser um caminho. Pode ser um caminho, mas que aqui em São Paulo o governo federal não é o maior financiador das obras, mas ele é também um importante financiador e participa desses projetos. Essa integração da região metropolitana, aqui neste caso específico, eu creio que seria, sim, a melhor alternativa. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui da plateia sobre pedágio urbano. Eu vou endereçá-la ao professor Ciro e ao Daniel. Da parte do Daniel, pedágio urbano inviabiliza os aplicativos, você acha? Olha, isso é uma bela pergunta, aliás. Eu acho que, conceitualmente, a resposta talvez seria não, até porque o padrão de regulamentações que tem surgido no Brasil cria um símile de pedágio urbano para esse tipo de sistema. Na verdade, cobra-se desse sistema o que se convencionou chamar de preço público, que na verdade é um preço que se cobra para que o aplicativo transite. Aqui em São Paulo, por exemplo, o preço ele é criado com base no quilômetro, então a cada quilômetro que é percorrido paga-se um preço específico. Então não é per se um pedágio urbano, mas assemelha-se em algum conceito. Eu acho que a grande diferença é porque isso é cobrado dos veículos e dos motoristas que estão cadastrados nos aplicativos e não da população como um todo. Então, conceitualmente, talvez, Vera, a resposta seja não. Eu acho que, feito de forma proporcional e de forma coerente, de modo a não inviabilizar do ponto de vista financeiro, de modo a não onerar demais tanto o motorista quanto o aplicativo para que o sistema possa funcionar, acho que a resposta é não. Agora, não dá para dizer do ponto de vista do empresário, sobretudo, que isso é desejável, né? Assim, a gente entende, óbvio, a lógica da política pública, mas eu acho que todo empresário que olha para o modelo, eu preferiria, em lugar de estar pagando um preço público, estar investindo, estar reinvestindo no sistema. Sobretudo para atender, por exemplo, a lógica de melhoria com base em segurança, qualidade, etc. Mas eu acho que, conceitualmente, não é um padrão que inviabiliza, mas talvez seja meritório de um debate mais aprofundado, até para a gente entender como é que se pode contribuir de forma mais eficiente e efetiva, que não seja simplesmente pelo pagamento de uma taxa a mais ou de um preço público a mais. E o professor Ciro, o senhor entende que o pedágio urbano vai ser uma alternativa incontornável para São Paulo em algum tempo, caso a gente continue crescendo como está, presença de carro na rua? Olha, eu começando aqui no que o Daniel terminou, né, a regulação que a gente fez para São Paulo e que foi mantida, ela é superior ao pedágio urbano, porque é um caso raríssimo em que você consegue controlar, fazer esse pedágio diferencial no tempo e no espaço. Isso só é possível para os aplicativos, porque você tem como controlar exatamente onde eles estão, porque eles têm que estar ligados à sua operadora, né, à sua plataforma. Então, é uma oportunidade muito rara, né? Singapura, que é o pedágio urbano mais famoso, eles fizeram um monte de medidas para chegar próximo de algum controle no tempo e no espaço, a custa de sensores caríssimos, com manutenção cara, sai caro manter aquele pedágio urbano de Singapura, não que a Receita não justifique, mas aqui a gente tem isso praticamente de graça, é uma oportunidade única que só vale para os aplicativos. Né? Se você tivesse me feito essa pergunta antes dessa regulação, eu diria o pedágio urbano é muito superior ao rodízio. Né? Quer dizer, em geral, usar o sistema de... eu prefiro 1000 vezes usar comando do que controle. Né? Controle é uma coisa ultrapassada, comando é a maneira... Né? Usar o sistema de preços é a maneira de caminhar. Hoje em dia eu vejo uma esperança, porque os aplicativos estão crescendo, né? O Daniel falou em 13 milhões de viagens, né? Quer dizer... os aplicativos, a tendência que as montadoras já estão trabalhando é que esse submodal deve crescer barbaramente. Né? Então, a gente pode ser que a gente possa abrir mão de um pedágio urbano, inclusive do rodízio, usando esse outro sistema mais eficiente. E aí eu acho que, agora, o que eu não vejo como evitar é agir no estacionamento. Né? Quer dizer, estacionamento, dadas as externalidades negativas
que o automóvel significa. O estacionamento em São Paulo, no Rio, ele está subtaxado. Ele teria que ser, aliás, não deve ter um setor desse porte com preços tão distorcidos como transportes. Transportes é o setor que tem mais distorção de preços, então aí aparece uma oportunidade que se a gente melhorar essa distorção de preços, a gente pode chegar em algo bastante mais eficiente com a arrecadação para o governo. A Veleda tem 3 perguntas para você aqui, eu vou condensá-las, conto com a sua rapidez aí, se é ligeirinho. Tem uma pergunta sobre a licitação de ônibus na cidade, por que ela vem sendo tão adiada e quando que vai ser finalizado o edital e abertos os envelopes? Por que não há suporte de bicicletas nos ônibus, se há uma intenção de evoluir no tema das ciclofaixas, que eu tinha perguntado se você não respondeu, e que São Paulo tem uma série de gargalos, a Vila Leopoldina é uma delas, e como que vai se dar a saída do CEAGESP, se isso vai melhorar a situação lá. Licitação do ônibus, 2015 foi publicada, o edital em 2015 o Tribunal de Contas suspendeu e devolveu para a Prefeitura prosseguir em agosto de 2016, o prefeito Fernando Haddad decidiu não avançar com a licitação em razão do final do mandato dele e deixou para a futura gestão, nós, no caso, a revisão. O ano passado, nós fizemos a revisão até maio, junho, fizemos 33 audiências públicas, 34 audiências públicas em junho e julho, publicamos em dezembro. E por que só em dezembro? Porque aguardávamos a aprovação pela Câmara Municipal de uma lei de matriz energética. A lei anterior obrigava a trocar todos os ônibus para uma matriz de combustível não fóssil em 2018, quando nós assumimos a gestão, tínhamos menos de 1% da lei observada. Seria impossível, ainda que com todo o dinheiro do mundo, não havia fábrica para produzir 14 mil ônibus, lembrando sempre que São Paulo tem o maior sistema de ônibus do mundo. O edital, a versão definitiva, será publicada agora na primeira semana de abril. Nós abrimos para consulta pública. Na gestão anterior, na fase de consulta pública, a gestão anterior recebeu 1.900 sugestões. Nós recebemos 8.500 sugestões, uma participação impressionante. Eu passei o fim de semana lendo as perguntas e as consultas e as sugestões, excelentes sugestões. O edital vai sair muito melhor com a contribuição que recebemos da sociedade civil. Não pode ter suporte de bicicleta como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. O CONTRAN proíbe aquele suporte de frente ao ônibus que a gente vê no Brasil e nos Estados Unidos. Muita gente diz, por que São Paulo não põe? Não pomos porque é proibido. É proibido por quê? O risco de atropelamento por ônibus no Brasil é muito elevado, muito mais elevado que nos Estados Unidos e na Europa. E aquele suporte dianteiro provocaria lesões muito mais graves à vítima de atropelamento. Em contrapartida, nos ônibus articulados, nós temos suportes, já numa parte da frota, todo ônibus articulado que é entregue em São Paulo tem suporte para a bicicleta. O incentivo ao uso da bicicleta não é uma política municipal, o ministro está aqui e sabe disso. A Lei Nacional de Mobilidade Urbana, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana privilegia os modos ativos, a bicicleta e o caminhar. Nós estamos, falando em política pública, eu acredito que política pública precisa ter um tripé fundamental: bom planejamento, boa execução e boa negociação com a sociedade. Nós estamos fazendo a revisão do plano cicloviário, já fizemos inúmeras audiências públicas, já ajustamos, por exemplo, a ciclovia da Líbero Badaró, ali no centro, conciliando os interesses dos comerciantes com dos ciclistas. Estamos fazendo mais conexões, já fizemos audiência pública para a ciclovia da Domingos de Moraes. Enfim, revendo o que precisa ser revisto, mas com muita calma, nada de forma sodada. Não vamos nem tirar ciclovia de maneira sodada e nem construir ciclovia sem conversar, sem negociar, sem obter um consenso, ou pelo menos uma maior aceitação por esta política pública fundamental para reduzir acidentes, reduzir poluição e diminuir os custos da mobilidade, o que é o que tem sido feito em todas as grandes cidades, não só da Europa e dos Estados Unidos, mas especialmente da América Latina. Buenos Aires, Santiago do Chile, Bogotá e Cidade do México são exemplos de outras cidades que construíram muitas ciclovias e aumentaram a participação da bicicleta, diminuindo poluição, custos e acidentes. Bom, eu recebi agora uma nova leva de perguntas, eu estava quase conseguindo endereçar todas, então não vai dar, gente. Eu vou aproveitar uma aqui muito boa que eu recebi e que eu vou endereçar ao Daniel. Lembrando o escândalo do Facebook, eu pergunto, que tipo de informações os aplicativos, em especial a Uber, coletam dos usuários e se eles as compartilham, inclusive com o poder público? E aí, eu faço essa para você já emenda uma resposta geral,
que é para todo mundo, como que a tecnologia pode melhorar a mobilidade em São Paulo? Vera, eu acho que essa é uma pergunta ótima. Eu agradeço a quem a fez. Bom, do nosso lado, os dados que são coletados pela plataforma são dados, enfim, que a gente faz questão de deixar evidentes. São dados do usuário, do passageiro, né? Nome, em alguns casos, quando a viagem é feita com dinheiro, CPF, enfim, data de nascimento, etc. São dados um pouco mais básicos. E do motorista são dados um pouco mais específicos a respeito da capacidade de cada um de conduzir na cidade. A segunda parte dessa pergunta eu acho que é a mais interessante de todas, porque a gente vem se engajando e um debate vem se adensando a respeito de que responsabilidades nós temos de compartilhamento desses dados com o poder público e de como isso está sendo realizado mundo afora. Eu acho que a experiência do Brasil talvez seja uma das mais interessantes, porque é um debate que tem se adensado muito mais ao longo das últimas semanas ou dos últimos meses. E aqui em São Paulo o caso é emblemático. Se a gente vê em São Paulo, também foi pioneira nesse aspecto. A gente conseguiu construir conjuntamente um debate muito positivo para que São Paulo pudesse criar um ambiente com muito mais segurança para que esses dados pudessem ser compartilhados e que a gente tivesse a segurança, nós como aplicativos e também como usuários desse tipo de plataforma, de que, esses dados não vazariam a público e, 2, nós não teríamos um problema de concorrência ou competitividade, porque, para nós, enquanto empresa, a grande preocupação que nós temos é que esses dados, enfim, o compartilhamento em si, o vazamento em si desses dados, a gente teria um grande problema de privacidade, mas para a gente nós teríamos um problema de negócio, um problema de como a nossa operação para em pé, porque esse é um mercado extremamente acirrado, extremamente competitivo, e o segredo desse negócio é a capacidade de retenção do prestador de serviço. Sobre a sua... Tentando ser um pouco mais rápido aqui para dar tempo de todo mundo. Eu também estou aqui. Sobre a pergunta... Eu vi que você olhou para o relógio. Então, mas sobre a pergunta de como tecnologia pode ajudar as cidades, eu acho que muito. Um exemplo que eu gostaria de mencionar aqui, de deixar registrado, já que se falou no começo dessa mesa sobre a questão de transporte público e metrô especificamente, eu acho que já tem um caso que a gente pode estudar mais profundamente, entender como é que isso pode vir a serviço de cidades como São Paulo, que é aplicativos como a Uber complementando a última milha de transporte público. Enfim, todos nós sabemos os constrangimentos e as dificuldades para a gente poder construir e adensar ainda mais a rede de transporte público. O metrô foi citado aqui como exemplo, mas também o BRT foi dito pelo ministro. E esse tipo de transporte, ou esse tipo de alternativa lastreada em tecnologia, a custo zero, como o Ciro falou com a questão de testar a lógica do pedágio urbano, a custo zero pode ser colocado à disposição do poder público para que essa última milha, em lugar da necessidade patente, única e exclusiva de construção de uma nova linha de metrô, ela possa ser, no curto ou no médio prazo, possa ser preenchida com esse tipo de alternativa através de plataforma de deslocamento. Obrigada. Um minutinho para cada um. Tecnologia e transporte. Bom, já que é um minutinho, eu vou pegar o do Daniel. Essa da última milha seria o ideal. Hoje em dia, a gente sabe que não é exatamente o que está acontecendo. Deve estar acontecendo isso, mas também está se substituindo a viagem inteira pelos aplicativos. Por quê? Porque o transporte público não está dando conta de oferecer um serviço, dado o preço dos aplicativos, competitivo. Isso... quer dizer, pode ser uma solução a tecnologia para isso? Pode, se a gente conseguir. Só que a gente precisa regulamentar corretamente, né? Não pode deixar ser tão solto. Acho que o papel do governo é regulamentar inteligentemente, usando o sistema de preços, modernamente, mas também garantindo o bem público. Eu acho que tem muitos sistemas pelo mundo, e no Brasil também, que estão se estourando por conta de não conseguir competir com os aplicativos. Incompetência nossa, mas, enfim, acho que isso precisa ser equacionado com urgência. Ministro, tecnologia também tem a ver com carro elétrico. Tinha uma pergunta ali se o governo não poderia reduzir impostos para esse tipo de pesquisa em carro elétrico. Tem algum estudo para isso? Bem, o governo federal ele já reduziu os impostos para os veículos elétricos. Isso já é um fato. Agora, a tecnologia é inevitável que ela vá, sim, poder suplementar, complementar, substituir, melhorar
as questões de mobilidade urbana, o compartilhamento, a utilização dos aplicativos, essa colocação que foi dada de que essa complementação da viagem, como eu mencionei inicialmente, esses estudos e reprogramações que estão sendo analisadas hoje de obras que eram muito maiores, que passaram a ser diminuídas, justamente pode ser sim um fator de uma análise por parte, principalmente do gestor municipal, que é a responsabilidade e atribuição. Por isso que é um desafio enorme dentro dessas realidades que nós temos, mas a tecnologia ela é fundamental, seja na substituição dos veículos hoje que operam o sistema de mobilidade urbana, certo? Que cada vez mais os veículos, como disse o próprio prefeito João, os veículos elétricos tendem a entrar cada vez mais aqui, né, na América Latina, aqui no Brasil, e que nessa substituição também haverá esse modelo dos aplicativos que vai, pela ineficiência do transporte público, pela falta do transporte público, pela falta do planejamento urbano, dessa necessidade que nós precisamos repensar esse crescimento desordenado, e fato de que São Paulo, você tem uma região metropolitana que ela afeta muito mais a vida aqui do paulistano. Então, realmente, a tecnologia, em vários aspectos, haverão, de se melhorar a mobilidade urbana. Obrigada, ministro. Secretário Marcos. Rapidamente, a minha contribuição vai numa direção... A gente vai poder ganhar mais um minutinho, vamos lá. Ah, que bom. A minha sugestão vai numa direção ligeiramente oposta. Nós temos discutido com o ministro Padilha, o Conceplan, o Conselho dos Secretários Estaduais de Planejamento, a retomada do projeto de criação do RIC, o registro individual que substituiria o RGs dos estados, como sendo uma forma de efetivamente contribuir para a mobilidade urbana na medida em que o governo cria uma condição de fazer o atendimento à população através de plataformas, e essas plataformas contribuiriam, sem dúvida, para a não necessidade de deslocamento das pessoas, projetos que, como esse, andam muito bem em vários outros países. Nós estamos atrasados aproximadamente 15, 16 anos, o último projeto com relação a isso é de 2003. Aconteceu uma série de dificuldades com relação ao processo de digitalização, por conta de dificuldades com a Polícia Federal, com a Receita Federal, mas que agora contribuições do Tribunal Regional Eleitoral podem superar isso, na medida que agora a identificação digital pode vir pelo caminho eleitoral, e esta é uma medida que, eu não tenho dúvida, traria uma contribuição absolutamente diferenciada para a mobilidade, que é criar a condição de interagir com o setor público à distância, através do computador. Este projeto é um projeto que foi retomado agora, e só foi retomado porque efetivamente se consegue superar o problema da coleta da digital via o Tribunal Regional Eleitoral. Obrigada, secretário. Veleda, encerrando. Essa é a chave de toda a política pública hoje, é como envolver a tecnologia de forma a democratizar e melhorar a qualidade do transporte. Eu acho que o poder público pode contribuir. Aqui em São Paulo, nós mantivemos abertos todos os dados dos nossos ônibus. Hoje, por API, qualquer pessoa ou empreendedor pode solicitar acesso a esses dados e montar o seu aplicativo, por exemplo, para fornecer informação georreferenciada dos ônibus. Isso é fundamental, que o poder público abra sem nenhum medo as suas informações. Quem não o fizer será engolido, alguém vai fazer. Compete ao poder público, ao meu ver, manter abertos todos os dados. Evidentemente que não os sigilosos, estamos trabalhando junto aí para construir um ambiente seguro para proteger os usuários. O segundo aspecto é incentivar os empreendedores. Nós temos em São Paulo o MobLab, eu vou usar esse exemplo. É um organismo dentro da prefeitura absolutamente disruptivo, um ambiente de criatividade e de incentivo a startups que estejam desenvolvendo ferramentas de tecnologia para a mobilidade. É uma cogestão entre a Secretaria de Inovação e Tecnologia e nós, da Secretaria de Mobilidade e Transportes, já com resultados práticos. Já temos vários aplicativos no mercado que foram incubados. E o desafio é fazer a regulação de qualquer coisa no transporte público ou na mobilidade urbana num momento tão disruptivo. Há coisas que estão vindo, por exemplo, o veículo autônomo, que já temos aí, nos próximos 10 anos, teremos mais de 10 milhões de carros autônomos conduzindo. De que maneira o poder público vai regular e receber essa tecnologia para que ela contribua e não prejudique os engarrafamentos e a segurança viária?
Muito obrigada. Queria agradecer a todos aqui desse primeiro painel, agradecer também a ótima qualidade das perguntas, pedir desculpa que é impossível fazer todas elas neste período, mas eu acho que a gente deu conta aqui de uma boa parte do nó que é a mobilidade urbana e as políticas públicas para isso.